eu passei a ter uma percepção melhor do reino espiritual, e também é uma capacitação para que você possa se desenvolver na obra do Senhor, na obra que Ele tem chamado. É uma coisa tão fantástica que até hoje, graças a Deus, a gente precisa ter essa sensibilidade de quando nós pecarmos, nós sabermos que nós estamos ferindo alguém. O Espírito Santo de Deus não é uma força como muito de nós às vezes entendemos, e ao decorrer da caminhada nós perdemos essa sensibilidade dele. Nós precisamos resgatar e entender que ele é uma pessoa, ele tem sentimento, e quando nós magoamos ele, quando nós pecamos, nós magoamos ele. Me lembro que todas as vezes que eu cometia certas coisas que não agradam, eu chorava, eu sentia medo de perder a presença dele. Foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que Davi, no Salmo 51, se não falha a memória, fala a respeito que ele banhava a cama em lágrimas. E ele dizia: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Quantos de nós hoje vivemos uma vida, pecamos e vivemos no dia a dia e não temos essa sensibilidade, né? Essa percepção dele estar conosco, dele estar junto conosco, e as nossas atitudes, as nossas escolhas pode tanto, né, agradá-lo como desagradá-lo. É muito importante, né, nós trazermos à memória isso, porque o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha até os dias de hoje, né, que está aqui atuando neste mundo pecaminoso, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então é muito importante. Jesus, uma certa feita, disse: se vocês pecarem contra o Pai, vocês têm perdão. Se vocês pecarem contra o Filho, vocês serão perdoados. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, vocês jamais serão perdoados. Olha só, e muitas das vezes nós achamos que blasfêmia é somente derivar, por exemplo, assim, a gente julgar em questão daquilo que está atuando na vida da pessoa, seja de Deus ou não seja de Deus. Mas a blasfêmia vai muito mais do que isso. A blasfêmia é uma resistência. É quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, que você pecou e ele vai convencer você do pecado. E então assim, quando você peca, um véu é colocado em cima do seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai lá convencer você. Quando você é convencido, ele arranca aquele véu. Mas quando você não dá a voz ao Espírito Santo de Deus, aquele véu permanece. Depois você vai pecando, outro véu é colocado. E depois outro véu é colocado, outro véu é colocado. Até o momento em que você já não ouve mais o Espírito Santo de Deus. Até o momento em que o Espírito Santo de Deus, ele já não te convence mais. E se ele não convence você, meu irmão, o destino de nós que não somos convencidos dos nossos erros é o inferno. Não existe outra forma. Hebreus capítulo 5, se não falha a memória, fala que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, que voltam a pecar e volte novamente a ser iluminado. Então existe uma linha que você não deve ultrapassar, porque depois que você ultrapassa aquela linha, você não consegue voltar mais. Aí você talvez fica na igreja como se fosse um mero simpatizante. Cai aquela vida, né, da mesmice, no automático, mas de repente está pecando, e o negócio está tudo normal, né? Deus não está apontando o dedo no meu nariz, né? Porque outrora Deus falava, né? Ou seja, conserta o teu altar. Eu já vi Deus levantando o profeta e dizendo na cara da pessoa: você que está em adultério, você ainda apontava ainda. Hoje às vezes, né, Deus fala diretamente com a pessoa, mas às vezes a pessoa está tão resistente, porque Deus não está falando diretamente assim, levantando alguém para envergonhar a pessoa acha que Deus está concordando com o erro, né? Então nós precisamos realmente tomarmos muito cuidado para que a gente não venha entrar essa linha de pensamento errado, achando que Deus está concordando com o teu erro, achando que Deus você está fazendo vista grossa com o teu erro. Na verdade, nós percebemos uma coisa: dentro da palavra de Deus existe um limite. Sodoma e Gomorra chegou ao limite total, e quando chegou ao limite total, Deus desceu e falou: eu quero descer para me ver, como se ele não soubesse, irmão. Mas ele está mostrando o seguinte: existe um limite. Eu estou dando corda,
Eu estou deixando, mas daqui a pouco eu vou pegar e vou entrar com um acerto de conta. Então nós precisamos atermos, né? Porque, ou seja, o Espírito Santo de Deus é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa revista vai falar justamente sobre avivamento. E não existe avivamento sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. E é o que nós estaremos aprendendo aqui nesta terceira lição, falando sobre: dá para ser avivado hoje? Amém? É uma pergunta. Dá para ser avivado hoje? É uma pergunta. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos presenciando, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Eu não quero que esses versículos cumpram em mim. E você também não deve querer esse versículo cumprindo em você. Esses versículos irão cumprir, mas não aceite isso na tua vida. Ah não, pastor, isso daí tem que acontecer, né? Não, tem que acontecer lá. Comigo não. Eu preciso permanecer com o meu altar, com fogo aceso no meu altar, amém? Eu preciso permanecer, fazer que nem Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então hoje nós estaremos aprendendo a terceira lição. Vamos fazer uma oração? Eu estava pensando comigo aqui, quando nós estávamos orando, percebeu que quando nós vemos na igreja, irmão, é oração para tudo. Que maravilha, irmão. É oração para tudo. Nós oramos para iniciar, depois oramos depois da leitura da palavra, oramos depois de recolher as ofertas, oramos para ministrar a palavra. Então olha que bênção, irmão. É oração em cima de oração. E às vezes quando nós estamos em casa, quantas orações você faz? Prestou atenção como que a igreja, a obra do Senhor, o reino de Deus proporciona a bênção para nós? Talvez seja uma oração de poucos minutos, mas isso, irmão, não importa. Não é tempo de oração, mas é qualidade de oração. E aqui você vem com uma qualidade. Você sai do seu lar, levantou, e você vem com um propósito, com um objetivo. Por isso que realmente é muito bom nós estarmos juntos, né? Vamos orar para que Deus possa nos direcionar através da palavra. Amém? Irmão Elvis, leva a Deus a oração. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar e adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos totalmente dependentes da tua graça, do teu favor, meu Pai, das suas misericórdias. Meu Deus, ilumine-nos. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, acertar o alvo dentro do nosso coração por intermédio da tua palavra. Leva o teu nome a ser glorificado. Nós queremos te agradecer hoje e sempre, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, fica no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar. Então já foi lido, né? Já foi lido aqui a respeito do texto básico. O objetivo desta lição tem aí na revista, compreender a importância do avivamento genuíno, que requer uma remoção de ídolos, uma obediência verdadeira à palavra de Deus e uma transformação tanto pessoal quanto comunitária, que o avivamento é obra do Espírito Santo, que age de forma soberana e imprevista. Amém? Então, primeira coisa, nós vamos entendermos dentro do texto básico, em questão de Josias, né? Josias, ele era neto de Manassés. Talvez você não entenda, se não conheça a palavra, mas Manassés foi o pior dos reis. O pior rei de Judá, Manassés. Só que aconteceu uma coisa: ele reinou 41 anos, se não falha a memória, mas lá no cativeiro, no final da vida dele, ele se arrependeu. Ele foi horrível, porque ele sacrificou os filhos dele a Baal, ele fez coisas horrendas, edificou altares a Deus estranho. Tudo isso vem de lá de trás. Lembra de Jeroboão, o rei a qual Deus levantou para reinar Israel, na tribo norte, na tribo do norte. E ali então, ou seja, aquele altar que Jeroboão edificou, ou seja, contaminou até mesmo os reis de Judá. Foram contaminados. Acabe e tantos outros foram contaminados.
E aí então Manassés, depois de Manassés, Amon, Ezequias, Manassés, Amon e depois Josias. Vem de pais, de avós completamente desviados, né, da adoração a Deus. Agora nasce Josias, irmão, um homem a qual realmente traz uma diferença ao templo de Deus, à adoração a Deus. Ele procura restaurar novamente, voltar o povo à adoração a Deus. É uma coisa fantástica, irmão. É uma coisa extraordinária, porque o ensinamento do pai dele, que era Amon, não influenciou Josias. Não influenciou Josias. Eu vejo assim, irmão, na palavra de Deus, tantas coisas maravilhosas que a gente observa em questão de quando Daniel foi levado ali para, aliás, Daniel não, Samuel foi levado para viver no templo junto com Eli, o sacerdote, e os filhos. Os filhos de Eli eram ímpios, os filhos de Eli eram profanos, eram prostitutos de templo. Mas Samuel se procurou ser diferente. Nós não podemos sermos influenciados. Nós temos que ser influenciados por coisas boas. Muitas das vezes nós percebemos uma coisa: não, mas fulano de tal também faz, eu também posso fazer. Fulano de tal vai para o inferno, eu também quero ir. É a mesma coisa de você falar isso. A nossa vida não pode ser comparado com a vida do outro. Você, o outro é outro. Se o outro está deixando de fazer, faça você. Se o outro não quer, queira você. Então, ou seja, seja diferente. E Josias, a gente vai entender que esse rei foi um rei que trouxe a restauração novamente, a adoração a Deus. O povo estava corrompido. O povo estava oferecendo filhos a Baal. O povo estava adorando a Zerate, aqueles ídolos terríveis, né? Aqueles deuses pagãos dos cananitas, né? Que Deus já tinha falado para eles: olha, quando vocês entrarem na terra dos cananeus que eu daria a vocês, não permitam que vocês sejam contaminados com aqueles ídolos, porque era um povo pagão, era um povo idólatra. Mas o povo de Deus não deu ouvido ao Senhor e entraram pelo lado da idolatria. E hoje, irmão, idolatria, a gente sabe, vai muito mais do que um objeto, é um sentimento. Tudo que nós colocamos diante de Deus se torna idolatria. Às vezes nós idolatramos nosso filho, idolatramos a nossa esposa, o nosso marido, a nossa casa, o nosso carro. Tudo isso passa a ser uma idolatria. Lembre-se que idolatria é muito mais do que um objeto, é um sentimento. Todo sentimento que você coloca diante de Deus se torna uma idolatria. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes você vai dizer: não, pastor, mas eu não prostro diante de um ídolo, né? Já foi minha época de prostrar diante, não sei das quantas, não sei dos quantos, mas de repente o teu coração está cheio de ídolo ainda. De repente você está cheio de ídolo, tem coisas dentro de você que precisa ser removido. E não acontecerá um avivamento se você não remover os ídolos que estão dentro do seu coração. Tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que está acima de Deus, irmão, tem que ser removido. Deus não, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não existe nada neste mundo que pode competir com Deus, irmão. Não existe nada. Quando nós realmente entendemos isso, Deus, Ele é o ápice de tudo, amém? Então, já lemos o texto básico, o textual: eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, ou seja, é a promessa de Deus aqui falando através da boca do profeta Joel, né? Que ele derramaria do Espírito sobre toda a humanidade. Então, isso é uma promessa, amém? A leitura diária está aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, amém? Você pode ler Atos, João, Mateus, Romanos. E nós vamos aí para a introdução, amém? Para que nós possamos termos bastante proveito aí nesta lição. E eu vou ler a introdução, depois eu vou pedir para os irmãos também estar me ajudando. E os irmãos também podem aí acrescentar, amém? Para que essa aula possa ficar bem enriquecida, tá? A sua participação é de suma importância. Se você não falar, eu irei ter que falar. Alguém tem que falar aqui, não é verdade? Então, ou seja, se você tiver alguma coisa a acrescentar,
Fique à vontade, amém? Ah. Minha irmã, os problemas, bom, qual que é o objetivo do problema? O objetivo dos problemas é tirar o foco de Deus. Não se torna uma idolatria, mas se você ficar pensando demais naquele problema, o que vai comandar a vida da nossa é o problema, Então, ou seja, o que é melhor, você ficar pensando no problema ou ficar pensando no dono, na solução do problema? Mesmo? Então pense nisso, mas o problema não, minha irmã, viu, né? Problema não, eu falo em questão de um sentimento de alguém, vamos supor, eu tenho um sentimento pelo meu filho, eu amo ele, se ele for para o inferno, eu prefiro ir para o inferno com ele, não vou para o céu sem ele de jeito nenhum, amo minha esposa, nossa, eu apaixonado por ela, se ela não for para a igreja também não vou, se ela não adorar também não adoro, se ela não, meu, salvação individual. Nós precisamos entender, ainda que existe esse sentimento de amor, de paixão dentro de nós por alguém, mas nunca podemos deixar com que esse sentimento esteja acima, do nosso sentimento a Deus. E não é fácil, irmão. Não é fácil, é um desafio, não é verdade mesmo? Porque você amar quem você não vê, irmão. Amar a Deus é um ato de fé. Amar a Deus é um ato de fé, porque nós gostamos de ser recíproco. Eu amo porque eu sou, como se diz, correspondido. E a gente gosta, de tocar, sem sentir. Agora, como que a gente vai tocar em Deus? Como que a gente vai sentir Deus? É pela fé mesmo. Então, se torna um desafio muito grande. Amém? Então, por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos bem-aventurados, que não viram, mas creram. Quando Jesus disse para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós somos esses bem-aventurados. Nós não tocamos Jesus, nós não ouvimos o coração dele bater, nós não experimentamos, assim, nós não vivemos junto com ele, mas nós cremos que ele é real. Amém? Introdução. O avivamento e a reforma andam de mãos dadas, pois ambos envolvem uma profunda transformação que vai além das emoções momentâneas e busca uma verdadeira mudança no coração do crente e na vida da igreja. Enquanto o avivamento é uma obra do Espírito Santo que desperta os corações para uma maior obediência a Deus, a reforma é o processo prático e constante de uma purificação e restauração que ocorre quando removemos os ídolos que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. A história de Josias nos mostra que uma verdadeira reforma começa com a renovação do pacto com Deus. E essa renovação só é possível quando nós nos disparamos em uma busca por intimidade com Ele, movidos pela palavra. O avivamento não se dá apenas em momento de fervor espiritual, mas quando a igreja se submete à direção do Espírito e à sua palavra, permitindo que o poder divino seja manifestado não só em um nível pessoal, mas também na vida comunitária, em vez de buscar um avivamento superficial e agendado. É necessário entender que um verdadeiro avivamento exige um coração arrependido, uma vida transformada e uma igreja disposta a se renovar constantemente em santidade e serviço a Deus. A verdadeira reforma é a resposta a verdadeira reforma é a resposta a esse avivamento. E é ela que permite que a igreja viva o propósito divino de ser luz para o mundo. Então, eu costumo, irmãos, assim, sabe o que veio à minha mente em questão de um avivamento e uma reforma? Imagine aquela casa toda detonada, porta arrebentada, janela arrebentada, bolor nas paredes, você entra, teia de aranha, aquela bagunça, aquele lixão dentro. Esses dias eu estava indo para a casa do meu irmão, e tem uma casa lá no São João, várias casas na verdade, aonde são, aqui, nós não vai muito longe, nós podemos olhar para aquela casa ali, aquela casa ali que está abandonada. Os moradores deles são quem? É a Paca e o companheiro dela.
destrói a casa, vira uma bagunça. Olha ali a situação daquela casa. O diabo faz isso. Só que aí de repente alguém compra aquele imóvel e fala assim, bom, vou dar uma reformada nela. E começa a colocar, dar aquela reformada. Daqui a pouco você olha na casa e fala, mas não é possível, não é aquela casa. A obra que Deus realiza em nós é da mesma maneira. É uma coisa maravilhosa, irmão. É uma coisa, a reforma que Deus faz em nós, é uma coisa extraordinária. Depois que ele chega na casa, que ele começa a reformar, e aí então, ou seja, ele coloca aquilo que é mais precioso, a presença do Espírito Santo dentro daquela casa. E essa reforma realmente, esse avivamento, não procede de nós, não vem de nós, não é algo agendado, não é algo marcado, que eu marquei para sexta-feira que vem, para me ter um avivamento do Senhor. É algo que provém dele, é algo de uma comunhão mais íntima, de algo realmente relacionado a uma intimidade. Então, a verdadeira reforma é uma resposta de avivamento. Você vai ver na vida da pessoa, outrora era conhecido como sei lá, como é? Chuquinha? Tchaquinha, né? Pegava os bombetas, né? Pegava as bombetas dos outros lá, tal. Era o brabo lá do Itajubá, né? Da periferia. Daqui a pouco é transformado Tchaquinha no Diácono Teófilo. Uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. Então, esse avivamento, irmãos, essa transformação, essa reforma que Deus faz em nós, justamente é isso. Então, é muito maravilhoso o que Deus faz, né? O que Deus faz, vai além das emoções momentâneas. Um verdadeiro avivamento vai além de uma emoção momentânea, né? Vai além, irmão. Porque muitas das vezes a gente vê aquele mover de Deus, pessoas ali realmente chorando, pessoas levantando a mão, glorificando a Deus. Mas será que isso realmente mostra que é um avivamento? O verdadeiro avivamento vai mostrar lá fora, dentro da casa, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões. Aí que realmente está um verdadeiro avivamento. Avivamento não é um mero emoção, não é um mero emocionalismo, momento de emoção, de êxtase. Nossa, eita glória, que benção. Mas daqui a pouco sai lá fora, dá um trupicão, ô desgraça, ô inferno. Que tipo de avivamento que é esse, irmão? Que não tem mudança, né? Que não tem mudança. Então foi só um momento de emocionalismo. Então a gente não pode confundir, ou seja, um verdadeiro avivamento com meras emoções. O verdadeiro avivamento traz mudança, traz transformação, traz realmente, né, aquela mudança interior dentro de nós. Então, verdadeiramente, isso é um avivamento. Amém? Alguém quer ler para nós o primeiro tópico falando sobre avivamento requer remoção de ídolos? Amém? Avivamento requer remoção de ídolos. Pode ler, minha irmã.
Amém. Então, o avivamento, o verdadeiro avivamento, requer aí remoção de ídolos, irmão. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que o avivamento genuíno se manifesta em obediência à palavra. É a primeira coisa, obediência à palavra. Não existe um avivamento sem isso daqui, irmão. O que proporciona para nós o verdadeiro avivamento é sobre a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus é mero movimento, é mero barulho. É como uma nuvem que não tem água. Já imaginou uma nuvem densa, grande, fala, nossa, vai vir um temporal, daqui a pouco não tem nada dentro da água, dentro da nuvem. É como um metal que soa, o sino que tine. É como uma lata vazia. Então, primeira coisa é que o avivamento requer remoção de ídolos. Então, como que nós iremos remover ídolos? Como que nós iremos realmente reconhecer que existe algo dentro de nós que precisa ser mudado? É através da obediência da palavra. É através da obediência da palavra. Eu me lembro em questão, é claro, nós estamos falando aqui em questão que vai muito mais além, amém? Mas quando eu falo de mim por experiência, porque a gente vem de uma família bem tradicional em questão do catolicismo, católico apostólico romano. Não era só católico apostólico, mas era romano. Quando se tornou romano, aí já não presta mais, né? Porque aí já envolve em questão das ações pagãs de Roma. Mas até em questão ser católico apostólico é benção, porque católico é universal, a palavra católico vem de universalidade, e apostólico vem dos apóstolos, né? Dos 12 apóstolos. Então, ou seja, dos ensinos, né, que eles receberam de Jesus. Mas assim, eu falo em questão que eu estudei seminário, eu fiz, assim, fiquei internado, né, em questão do seminário. E me lembro que na época que eu fiquei lá, não havia em questão de nós lermos a Bíblia, não tínhamos isso. Era mais em questão de livros do Lodovico Pavone, sobre boas obras, sobre aquelas coisas, né? Boas ações. E uma certa feita, nós fomos lá na escola de São José, para nós celebrarmos uma missa lá. E eu me lembro até hoje, né? Nós estávamos ali, daqui a pouco eu vi uma Bíblia em cima de um altar ali, ela aberta. E eu fiquei olhando ali, fiquei pensando, mas por que nós não usamos a Bíblia, né? É só sobre livros, é só sobre boas ações, isso, aquilo. E comecei a indagar dentro de mim, naquele momento, sobre aquilo, porque eles não permitiam nós pegar a Bíblia para ler. Não permitia. Eles não davam para nós isso. Mesmo nós tendo em casa, por exemplo, assim, mas eu nunca tive esse interesse dentro de casa de pegar a Bíblia para ler. Mas lá num lugar onde a gente realmente vai estudar sobre Deus, falar sobre coisas referentes a Deus, mas não tinha nada sobre palavras, sobre a Bíblia. E aí comecei a indagar por quê. Quando foi realmente para mim ingressar por completo, pegar a minha trouxa de roupa e levar tudo para lá para me ficar definitivo, me deu uma angústia no coração. Minha mãe tinha preparado tudo e estava toda feliz. Daqui a pouco, no dia, falei, mãe, não vou não. Nossa, minha mãe chorou, mas por que você vai fazer isso? Né? Meu sonho e tal. Eu falei, mãe, eu não estou sentindo no coração, não estou desejando isso dentro de mim, então como que eu vou estar lá? E aí, nossa, foi difícil, porque minha mãe ficou triste, ficou chateada por causa daquela decisão, mas por fim acabei não indo mesmo, né? E continuei seguindo a minha vida. Depois, né, que morando aqui, aí, ou seja, né, depois de todo aquele processo, né, onde eu perdi a mãe, perdi o trabalho, perdi uma filha, então foi tudo assim, foi bem em seguida, perto um do outro, e parece que assim, tudo veio a desmoronar na minha vida. Me lembro, minha esposa, ela foi na igreja, eu não me lembro qual igreja que essa é quadrangular, não me lembro, e o pastor pregou justamente sobre o Salmo 115 naquele dia. Obra das mãos dos homens, né? Tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não vê. E assim, é todo aquele... E de repente ela chegou e falou para mim. Chegou e leu esse salmo para mim. Falei, mas não é possível. Ah, não, está errado. Isso daí a Bíblia de vocês é diferente da nossa. Aí tinha uma Bíblia católica lá em casa, lá. Daqui a pouco peguei a Bíblia
E aí fiquei bravo. Vou lá no padre, lá vou perguntar para ele por que eles não falam a verdade. Mas acabei nem indo, não. Mas aquela palavra, irmão, foi o ápice. Foi realmente aquilo que eu precisava para que realmente pudesse cair as escamas dos meus olhos. Aqueles ídolos que estavam dentro do meu coração, como eu fui ensinado pelos meus pais, caíram, né? Ídolos literalmente, amém? Ídolos literalmente e sentimentalmente também. Então, ou seja, caíram as escamas dos meus olhos. E aí então comecei a desfrutar, irmão, de um avivamento na minha vida, de algo novo na minha vida, porque quando eu entrei nesta igreja todo arrebentado, para mim foi tudo novidade, era algo fantástico, irmão, até hoje, graças a Deus, eu cultivo isso, é uma experiência única, foi algo extraordinário, e aonde aquelas palavras que pregavam aqui, eram palavras que como uma flecha que vinha direto do meu coração, eu ficava pensando, quem que falou da minha vida, pastor? Quem falou da minha vida para que fulano de tal, lá, que sabe que eu estou passando isso, como é que sabe que eu estou passando isso? Eu não entendia, né? Pensava até que alguém tinha comentado sobre a minha vida, daqui a pouco, né, ao passar dos dias, eu fui percebendo, o Espírito Santo de Deus, ninguém melhor do que Ele para conhecer eu e você. E quando o pastor fez o apelo, levantei a minha mão sem recitar, irmão, saí do banco chorando e levantei a mão e me joguei aqui e falei, daqui eu nunca mais saio permitindo Deus. Então, ou seja, experimentei e estou experimentando, irmão, um avivamento na minha vida contínuo. Por quê, irmão? Porque nós precisamos obedecer a palavra. Não existe, ou seja, um avivamento que realmente venha de Deus, a não ser pela palavra de Deus. Então, o avivamento requer obediência. Se nós somente sermos só meros ouvintes da palavra de Deus e não praticantes, irmão, de nada adiantará. De nada adiantará. Então a gente percebe que Josias, a história ensina que a verdadeira reforma começa com a renovação do pacto com Deus. Josias reúne o povo, lê o livro da lei e os leva a se comprometer com Deus de todo o coração. Quando nós nos comprometemos verdadeiramente com a palavra, irmão, não adianta nós virmos do culto, não adianta nós sentarmos aqui, ouvirmos da palavra, mas se nós realmente não tivermos um comprometimento real com a palavra de Deus, nós nos tornamos somente meros espectadores, simpatizantes do Senhor. Nossa, como é gostoso estar aqui, porque quando o louvor louva, eu sinto arrepio, eu sinto vontade de chorar. Meu, a gente chora vendo o filme do Titanic. É verdade, irmão, eu já chorei quando eu vi aquele filme, DiCaprio, né? Aquela cena, né? Ou seja, é triste, a gente vê um filme triste, a lágrima rola, né? A gente chora em qualquer lugar, irmão. A emoção toma conta de nós. Mas não basta somente um sentimento de emoção. Tem que realmente, irmão, nós nos posicionarmos, fazermos como Josias, ler o livro, ouve todos e vamos nos comprometer em mudança de vida, em viver uma vida que agrada a Deus. Vamos remover tudo aquilo que não presta, que está em nós, que está na nossa casa, vamos tirar tudo e vamos nos santificar ao Senhor. Vamos voltarmos novamente a Deus. Nós nos corrompemos, irmão. A coisa mais triste será naquele grande dia, nós estarmos dentro da casa de Deus, de repente, naquele grande dia, nós ser lançados no inferno. É triste, irmão, por isso eu sei que nós devemos lutar com todas as forças para nós obedecermos a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Então o avivamento requer remoção de ídolos. E como nós iremos remover ídolos? É somente através da obediência da palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Não seja não somente um mero ouvinte, mas praticante, como Tiago disse, né? Que nós devemos sermos praticantes da palavra de Deus. A reforma de Josias não foi superficial, mas abrangente e radical. Então, ou seja, segunda coisa, irmão, segunda coisa que nós precisamos entender, ou seja, que esse avivamento
Precisa ser algo realmente abrangente, não somente superficial, mas realmente, o que eu posso dizer para os irmãos? Não superficial, mas profundo. Uma vida com Deus, né? Vida com Deus. Vida com Deus mesmo, de verdade. Não algo somente superficial. Não algo a qual você somente carrega um título. Carrega somente ou seja, um título em si mesmo. Mas algo realmente que você viva. Tenha realmente uma experiência. Irmão, cristão tem que ter experiência com Deus, intimidade com Deus. Se você nunca teve experiência com Deus, você está fadado a uma vida de fracasso, irmão. Experiência com Deus é você, às vezes, lá no deserto, Deus levar você no deserto e lá forjar o teu caráter, você entender que no deserto Ele tá preparando você para algo maior. Ter intimidade, relacionamento com Deus, não olhar para as circunstâncias, situações como se fosse algo destrutivo, mas veja como algo construtivo na tua vida. Tem pessoas que de repente estão passando pelo deserto, é claro, tem deserto que você vai até o deserto, você vai porque você quer, e entrar no deserto por conta própria é perigo, mas quando você está no deserto amando de Deus, então falar para você, pode descansar, irmão, pode regozijar no Senhor. Então não pode ser uma coisa somente superficial, tem que ser algo profundo, irmão. Nas entranhas nossa, dentro do nosso coração, está disposto a renunciar tudo por amor ao Senhor. Você está disposto a deixar as suas vontades para fazer a vontade de Deus? Está disposto a deixar os desejos, deixar coisas, irmão, porque não tem como nós irmos ao céu com bagagem. A porta é estreita, foi pregado na quinta-feira na casa da nossa irmã Jô. A porta é estreita, o caminho é estreito, é tão estreito, irmão, que não passa nem roupa. Nem botão você pode levar de roupa. Nem um botão, né? Nem um zíper, nada, nada, nada. É só você mesmo, irmão, naquele momento. Então, ou seja, está disposto. Então não é algo superficial, mas é algo realmente que abrange, ou seja, o íntimo de cada um de nós. A reforma não foi somente em palavras, mas em ação. Terceira coisa, irmão, tem que ter ação. Terceira coisa, tem que ter ação. Nós não podemos ficar somente em palavras, sabe? Ai, quando a gente conversa com pessoas, falando, não, pastor, mas o negócio assim, vai melhorar. Eu estou passando por dificuldade, eu leio a palavra? Não leio. Ora, não oro. Mas como assim que vai ter uma vida realmente mudada com Deus, irmãos? O avivamento, ele requer remoção. Quando a família de Jacó saiu lá de Padã Arã, que volta novamente para a terra onde Deus prometeu a promessa, você vai ver na história que no meio do caminho, sabe o que Jacó fala para o povo? Tirai os ídolos do meio de vós. Aí isso começa a arrancar os pendentes da orelha, começa a arrancar tudo aquilo que profanava Deus. E a Bíblia vai dizer que ele enterrou, pegou aquele negócio tudo lá, enterrou no pé de uma árvore. E aí então a Bíblia, sabe o que vai dizer, irmão? A Bíblia diz que veio terror sobre as nações vizinhas, de maneira que nenhuma nação poderia fazer mal contra a família de Jacó. Por quê? Porque os anjos estavam acompanhando a família de Jacó. Irmão, que coisa extraordinária. Quem já leu isso na palavra de Deus? Começa a remover os ídolos para que a presença de Deus venha sobre a tua vida, irmão. Começa a remover tudo que não presta para que a glória de Deus se manifeste no teu altar. Aleluia. Porque em Levítico capítulo 6 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas é interessante, porque o sacerdote tinha obrigações para manter aquele fogo aceso. Pode falar, minha irmã. Sim, isto. Justamente, minha irmã. Tem que ter leitura, minha irmã. Com certeza, minha irmã.
Não tem como nós conhecer a Deus se não for pelo manual que Ele deixou escrito, a mesma palavra de Deus, irmão. É uma coisa maravilhosa. Depois que nós começamos a ler a palavra de Deus, que seja um capítulo, que seja versículos, irmão, às vezes nós ficamos tão envolvidos com os problemas. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Já levanta de manhã. Quem já passou? Essa semana, irmão, eu tive uma experiência. Essa semana eu tive uma experiência. Acho que foi na segunda-feira. Assim, olha, irmãos, olha que coisa, como é que é. Eu já acordei, primeira coisa, falha. Primeira coisa que eu fui fazer, olhei o celular. Daqui a pouco eu vi uma mensagem: pastor, me ajuda em oração, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, em questão sobre um relacionamento. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus. Já comecei na minha mente. E aí, naquele momento, já começou a sair fora não orei. E aquele dia, irmão, pensa num dia tribuloso. Falei, Jesus, tem misericórdia. Já comecei sendo envolvido pelo problema. Daqui a pouco eu fui já por outros problemas. E assim, irmão, aí foi um dia só de problema. Foi um dia só de problema. Mas por quê, irmão? Olha só, eu não tenho esse hábito de pegar, né? Dormindo, daqui a pouco vai lá, o celular do lado, assim na cabeceira, né? Fica muito fácil, né? Deitado. Nossa, né? Aí, não, mano. Primeira coisa, meu irmão, não faça isso. Isso vamos dizer assim, é um conselho que eu dou para você. Vai orar antes, busque a Deus, louve ao Senhor. Depois, irmão, com a graça de Deus, você vai resolvendo os seus problemas do dia a dia. Mas nunca coloque coisas antes da sua comunhão com Deus. Pode falar, irmã Bruna. Uhum. Sim. Justamente. Uhum. Justamente. A gente precisa ter isso, né? Primícia. Deus ser primeiro em tudo. Todo dia, em todo momento, Deus ser primazia para nós. Então, não basta apenas reformas externas, é necessário um coração transformado. Amém? Quais são os ídolos que têm roubado nossa obediência e verdadeira adoração? Você sabe aí. Amém? Faz aí uma autoanálise, vasculhe teu coração. Vê o que está realmente tomando o lugar de Deus dentro do teu coração, arranca isso, para que a glória de Deus venha se manifestar. Essa escritora aqui afirma sobre Josias: tal obediência exigirá sacrifício, ataque aos ídolos e reorientação de novas vidas. Pode envolver dor, mas vale a pena. Se você remove o câncer, envolverá alguma dor, mas também trará cura. Você vai deixar esse câncer comendo você por dentro aí, destruindo você? Remove esse câncer, irmão. Remove esse câncer aí que está destruindo, que está roubando a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, amém? Remove tudo isso, amém? Uhum. Sim. De atitude. Uhum. Justamente. Justamente. Então, não é uma coisa somente superficial, mas é uma coisa realmente que parte de nós. Pode falar, minha irmã. Ah, sim. É isso mesmo, né, minha irmã? Outrora aquilo lá fazia parte da nossa vida. Hoje já não faz mais, né, meu irmão? Hoje nós temos um Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. E realmente, uma certa feita, eu estava trabalhando com um colega no posto, e
Eu estava falando para ele, assim, a princípio eu estava só um leitinho com Toddy, né? Uma coisa mais. Daqui a pouco Deus falou, agora você começa a dar algo mais substância para ele, né? Algo mais forte. E aí já fui logo em questão de idolatria. E irmãos, que coisa tremenda. No outro dia chegou e falou assim, André, falar para você, eu cheguei em casa e por incrível que pareça, você falou, na hora que eu andava, assim, parece que aquele negócio sondava eu, o olho dele seguia eu. Eu ia para lá, o olho também daquela estátua ia para lá. Falei, que negócio, que troço feio, esquisito. Aí ele disse que ele falou assim, ô mãe, eu aprendi na Bíblia, mostrei para ele, ele foi lá na Bíblia, mostrou para a mãe dele. E não é que assim que a mãe dele, naquele momento também, concordou e tirou aquilo lá e falou, André, eu peguei, coloquei dentro do saco, joguei no lixo, fiz errado. Falou, claro que não, meu irmão, né? Que lá para você não vai fazer nem bem, pelo contrário, fazer mal. Vai tirar você do verdadeiro propósito de você adorar o verdadeiro Deus. E assim, irmãos, né? Tudo dentro da vontade de Deus, tudo dentro da direção de Deus, realmente é algo que Deus faz. Amém? Alguém quer ler para nós o segundo tópico? Avivamento agendado. Isto. Amém. Então, será que é possível nós agendarmos um avivamento? Será? Não é possível, né? Ou seja, nós agendarmos um dia no nosso calendário, porque tudo é proveniente do Senhor, tudo procede dele. Não é algo que procede de nós. Essa ideia que podemos marcar um dia na agenda, falar sobre avivamento e ele virá, é antibíblico. Avivamento não é uma obra humana. O avivamento é obra do Espírito. E conforme Jesus fala em João 3,8, o vento assopra onde quer, você o escuta, mas pode dizer de onde vem, não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, ou seja, realmente o avivamento não é algo agendado no nossa agenda. É algo realmente que procede de Deus. É algo vindo do Senhor. O próprio Deus, mas é claro, irmãos, o próprio Deus, ele sente interesse de trazer um avivamento sobre a igreja. Ele é o mais interessado, irmão. Ele não quer ver você morto. Ele não quer ver você definhando, vazio. Ele quer ver você cheio da sua presença. Mas para isso, irmão, nós precisamos realmente buscarmos a Deus com todo o nosso coração. O avivamento é algo extraordinário que necessitamos, irmão. Os discípulos, quando eles foram revestidos de poder ali no cenáculo, você vai ver várias etapas ali, quando eles reuniam,
que o Espírito movia novamente sobre eles e encheu a casa, lugares onde eles reuniam, quando eles começavam a orar, e o Espírito moveu-se e encheu-se a casa. Por quê, irmão? O avivamento é algo que nós precisamos continuamente. Nós não podemos achar que é o seguinte: uma vez que você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, que foi renovado, pronto, renovado para o resto da vida. Não. Lembre-se de uma coisa: o desgaste emocional, o desgaste espiritual vai acontecendo na nossa vida, o tanque vai baixando, o combustível vai abaixando. E como nós podemos encher novamente? Em oração, lendo a palavra de Deus, irmão. Procure realmente alimentar-se daquilo que é divino, daquilo que é sobrenatural, irmãos. Nós nos alimentamos muito das coisas físicas, das coisas visíveis. Sentimos prazer em tantas coisas nessa terra, irmão. É algo de nós mesmos, a nossa carne tem prazer nessas coisas, é verdade. Você sentar na frente de uma TV ali de 50 polegadas, ou que seja maior ou menor, não importa, irmão. Você vai longe assistindo coisas. Isso é coisa de nós. E não é errado você assistir alguma coisa, não é errado, irmão. Errado é, sabe o que é? É que muitas das vezes nós vamos além daquilo que é o permitido. Não é errado você colocar ali algo para você assistir. Errado é que de repente aquele momento que você deveria ter com Deus, você está gastando seu tempo ali em coisas que não traz para você uma edificação. E nós estamos assim. Então nós precisamos realmente, se nós queremos um avivamento verdadeiro e genuíno, nós devemos realmente buscar em Deus. Não é algo que nós devemos, assim, não está no nosso controle, não está na nossa capacitação, na nossa própria vontade. A vontade é do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que a vontade de Deus é que todos venham ser cheios do Espírito Santo de Deus. Uma certa feita, quando Jetro chegou e trouxe a esposa de Moisés, viu aquele cenário, Moisés assentado ali, julgando aquele povo o dia inteiro. Jetro falou: olha, rapaz, você vai morrer. Isso é difícil para você, cara. Pega e escolhe homens aí da sua confiança e distribui aí a tarefa. E daqui a pouco Moisés faz uma lista de 70 pessoas. Quem já viu isso lá na Bíblia? Aí ele vai até Deus: Deus, tem 70 pessoas aqui que eu gostaria que o Senhor enchesse do Espírito Santo de Deus, né? Do Espírito Santo, para que eles me ajudassem. E aí Deus fala: olha, Moisés, eu vou tirar de você. Eu não vou dar para eles uma experiência única, mas vou tirar de você e vou dar a ele. Daqui a pouco está lá os 68 dentro do arraial lá, profetizando. Quem já ouviu isso? Daqui a pouco tem dois, eu esqueci o nome deles, né? Está lá os dois fora do arraial, né? Profetizando. Daqui a pouco chega um enxerido lá, né? Perto de Josué. Josué, tem uns dois caras lá fora lá que está profetizando, sim? E daqui a pouco, ou seja, quem que são esses dois? Oliabe, coisa assim. É coisa assim. E aí, ou seja, de repente, Moisés vai lá olhar na lista assim, ele fala: ei, Josué, oxalá, não só os dois, não só os 68, mas todo Israel fosse cheio do Espírito de Deus. É a vontade de Deus isso para nós, amém? É a vontade de Deus, irmão. O vale de ossos secos fala a respeito de um grande exército que foi levantado. É certo que aquela passagem é colocado sobre a Israel, né? O Israel espiritual, mas ela também fala para nós a respeito, dá para nós entendermos em questão que você, mesmo estando sequíssimo, o Espírito Santo de Deus, né, pode vir sobre você, te colocar em pé e te fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então, não podemos controlá-lo, nem entendê-lo, mas isso não significa que não podemos testemunhar seus efeitos. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ele deixa algo visível. É algo visível que deixa em nós, irmão. E que nós possamos desejá-lo, almejar a sua presença e dizer: Senhor, que eu não desejo mais nada a não ser a tua presença em mim, Pai. Eu deixo tudo por amor ao Senhor, Pai. Eu quero esvaziar de mim mesmo para que eu possa me encher da tua presença, Pai. Comece a desejar isso dentro do seu coração, na sua vida. Talvez você não saiba, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pode fazer coisas maravilhosas. Então,
O avivamento agendado? Claro que não. Tudo procede dele, amém? Tudo vem dele. E eu tenho certeza que o desejo dele é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim vemos que o avivamento não pode ser agendado, pois é obra do Espírito Santo que age de forma soberana e imprevista. Embora não possamos controlá-lo, seus efeitos são claros e transformadores, revelando a presença e a ação divina em nossa vida. Então a presença dele traz mudança, traz transformação. É uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que às vezes eu estava sentado na sala, ouvindo louvor, daqui a pouco o Senhor falava: vai orar, filho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar, que eu quero ter intimidade com você. E quando eu entrava naquele... Eu não sei, irmão, parece que a gente precisa voltar novamente a ser mais sensível das coisas de Deus. Eu me lembro, eu estava sentado, daqui a pouco eu falava: vou orar. Eu entrava no quarto, fechava a porta e começava a orar, mas era aquela oração fervorosa mesmo, naquela oração, sabe aquela oraçãozinha de 2 minutos, que dobra o joelho assim, e sabe aquela oração que você almeja, mas que você vai derramando, porque a oração só fica boa depois de meia hora para frente, irmão. Que você esvazia de si mesmo, do seu eu. Aí você já não tem mais palavras, você começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, sou um miserável, eu preciso da tua graça, do teu favor, Pai. Vem, Espírito Santo, vem me ajudar, Senhor, eu preciso da tua presença. Aí, irmão, daqui a pouco você começa: eita glória, a presença de filho, agora sim, filho, agora você entendeu o sentido da oração. Quando você esvaziar de si mesmo, aí você vai começar a se encher de mim. Enquanto você tem algo de você, você não precisa de mim, mas quando você se esvazia de tudo o seu eu, aí eu começo a te encher. E aí, irmão, lágrimas rolam. Você entra no quarto como um derrotado, mas você sai dali como um vencedor. Você entra ali pensando em desistir, mas quando você sai dali, você fala: eu vou permanecer. Oh, aleluia, irmão, é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós, amém? Então o avivamento não pode ser agendado, mas a vontade do Senhor, irmão, é que todos nós sejamos avivados, irmão. Amém? Que todos nós podemos experimentar desse avivamento genuíno e verdadeiro. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Amém? Vamos continuar? O avivamento em comunidade. Alguém quer ler para nós? Avivamento e comunidade. Amém. Então aí, avivamento e comunidade. A gente percebe, irmão, que o avivamento realmente, ele muda até o ambiente da sociedade onde a gente vivemos, irmão. É extraordinário, porque quando aconteceu o avivamento lá em Pentecoste, a gente vai perceber, irmãos, que quase 120 pessoas que estavam dentro daquele cenáculo. Agora você imagina
quantas milhões de pessoas que não havia por fora. Talvez você não saiba, mas os judeus, ele por si, ele é barulhento, ele é negociante. Havia pessoas ali vendendo, havia pessoas ali, ou seja, fazendo, cambiando. Então, ou seja, de repente, aquele burburinho de pessoas, aquele barulho de multidões, toda aquela aglomeração. A Bíblia vai dizer que havia mais ou menos 14 nações que estavam reunidas ali naquele dia, naquela festa de Pentecoste, que era a festa da colheita. E aí, de repente, aquele burburinho de pessoas lá, daqui a pouco quase 120 aqui. Irmão, o barulho desses 120, eu acho bonito, porque atraiu a atenção de todos lá. E eles vieram ver o que estava acontecendo, de maneira que eles falaram: esse povo está embriagado, só pode estar embriagado. Só pode estar assim, só pode estar no efeito de álcool. E aí, de repente, Pedro toma a palavra: não, mas isso não é o que vocês estão pensando, ninguém aqui está embriagado, mas isso é o que o profeta Joel diz. E aí começa a falar sobre a palavra de Deus, irmão. Que coisa extraordinária. Por quê, irmão? Porque o avivamento verdadeiro e genuíno, ele muda também a sociedade em volta. Uma certa feita, um policial chegou num pastor dizendo: olha, quando vocês, a igreja, ora, a prostituição abaixa, a criminalidade abaixa, mas quando a igreja para de orar, tudo começa a aumentar, irmão. Porque a igreja é o contrapeso, é o freio de mão. O prefeito não tem, ou seja, assim, poder para acabar com a prostituição. O prefeito não tem poder para fazer nada, irmão, mas a igreja do Senhor tem poder, autoridade, irmão, para resgatar uma alma que está trancafiada nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, e transformar, irmão. Nós que somos mensageiros do Senhor, que temos a palavra de Deus, então, ou seja, a tua vida, meu querido irmão, pode ser avivada pelo Senhor e ser um impacto nessa sociedade. Eu me lembro uma certa feita de algo que aconteceu numa igreja, que havia um ateu que morava quase perto da igreja, e esse irmão sempre convidava esse ateu para ir na igreja, e esse ateu nunca foi na igreja. Só que um dia aconteceu que na estrutura da igreja pegou fogo, e aí começou aquele incêndio, de repente a comunidade começou a se comover, e todo mundo estava ali ajudando, pegando balde de água para jogar na igreja, né, para apagar aquele fogo. Daqui a pouco naquela muvuca de gente ali, daqui a pouco esbarra os dois, e ele diz o seguinte: olha, eu te convidei você há muito tempo para vir na igreja, você nunca veio, e agora você está aqui. Ele falou: não, mas então, é que a igreja nunca pegou fogo. Então, ou seja, realmente, irmão, quando a igreja está incendiada pelo poder da presença do Espírito Santo de Deus, irmão, até mesmo um culto aqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus pode pegar alguém que está passando do outro lado da rua, trazer para dentro e converter aquela vida. É isso que Deus quer em nós, irmãos. É isso que Deus quer, espera de nós, que nós venhamos realmente. O avivamento verdadeiro não é apenas uma experiência pessoal, mas também tem um impacto profundo na comunidade de fé. Você vai começar a olhar nas pessoas. Outrora, de repente, a pessoa está ali, chegou na igreja como aquele que não quer nada, daqui a pouco é batizado com o Espírito Santo de Deus, daqui a pouco ele começa a alavancar a vida dele, começa a exercer o seu ministério, o seu chamado, é um diácono, é um porteiro, daqui a pouco começa a ser aí um obreiro na casa do Senhor. É isso que Deus quer para nós, irmão. É isso que Deus tem para nós. Você começa a almejar coisas lá no teu trabalho, de ser ali uma líder, ou seja, um gestor, pode almejar, mas almeja as coisas de Deus para a tua vida. Quando nós entramos nessas empresas multinacionais, de repente a gente olha aquelas pessoas de colarinho branco, de camisa diferente, no setor andando para lá e para cá com a mãozinha, olhando, observando. Logo a gente deseja ser igual. Mas, irmão, e a obra do Senhor, o reino de Deus, irmãos, almeje as coisas do reino de Deus. O avivamento, irmão, vai promover para você aquilo que Deus realmente tem, para que você possa sobressair em todas as áreas da sua vida. Busque o avivamento, deseje o avivamento,
O avivamento muda histórias, irmão. O avivamento inflama pessoas, o avivamento traz transformação, não só a você, mas inflama seu vizinho, inflama seu amigo de trabalho, inflama, ou seja, colega de escola. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O avivamento traz renovação nas relações dentro da igreja. Você vai ver uma igreja a qual realmente ela tem mais um relacionamento mais íntimo com o outro, ou seja, tem respeito, tem comunhão. Irmãos, nós não podemos deixar com que o diabo adentre no nosso meio, colocando picuinhas e coisas. Já basta os inimigos que nós temos lá fora, irmão. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas, eu sei, aqui é lugar de pessoas cheias de problema, irmão. Cheio de defeito, igual eu e você, meu Deus. Se você conviver comigo durante o dia, você vai ver o quanto de defeito que eu tenho, irmão. E não é pouco, não. E não é pouco, não. Por isso que a Bíblia fala para nós suportar um ao outro, porque suportar não é fácil, não. Tem hora de dar vontade de pegar uma cinta. Mas aí depois você lembra que é amor, né? É bênção. Tem hora de fazer que nem fazer Jesus, fazer um arratel, né? E sair dentro da igreja, pá, 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 né? Pá. Mas você depois... Ali era um outro caso, né, irmão? Ali era um outro caso. Mas, ou seja, irmão, o avivamento, ele proporciona para nós, irmão, mudança, transformação. E eu creio, irmão, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que comunhão maravilhosa que nós temos. Nós não somos uma igreja perfeita. Quando você achar uma igreja perfeita, não entra não, meu filho, viu? Você vai estragar essa igreja. Bom, por quê, irmão? Porque nós somos pessoas imperfeitas, mas nós temos um modelo perfeito que é Jesus. Ele sim, ele diz, irmão, filho, se teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Só 7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7, viu? Ame. Se alguém falar mal de você, fala bem. Se alguém dizer que não gosta de você, gosta dele. Isso, e aí você vai ver, irmão, que é coisa tremenda, né? Isso é igreja, irmão, isso é igreja. Então, o avivamento traz renovação nas relações dentro da igreja, promovendo reconciliação. Que coisa tremenda, irmão, a reconciliação entre irmãos feridos, né? Que de repente, por um breve momento ali, de repente teve alguns deslizes, irmão. Então, ou seja, o avivamento promove tudo isso, né? O amor fraterno, a disposição para servir uns aos outros. Eu sempre costumo dizer, irmão, minha família é vocês. A minha família de sangue mesmo mal vem em casa, a não ser meu irmão Rogério, que fala a mesma língua, né? Que tem a mesma fé, mas os outros irmãos, irmã, nem sabe que eu existo às vezes. Vou na casa deles, faço diferente, mas pergunto para minha esposa quando é que eles vieram aqui. Depois que eu falei assim, ó, na minha casa não entra mais pinga, não entra mais cerveja, sumir de casa. Então assim, irmão, mas a Bíblia vai dizer, irmão, né, que realmente isso aconteceria. Mas o que importa é nós vivermos uma vida que agrada a Deus, amém? Então, o avivamento proporciona tudo isso. O avivamento também se reflete nas atitudes e comportamentos, resultando em uma igreja mais comprometida com a missão de Cristo. Portanto, um verdadeiro avivamento não apenas transforma indivíduos, mas também reaviva a comunidade como um todo. Olha que coisa boa. Você percebe o quanto que é importante uma igreja avivada. Que ela realmente, ela não somente fica dentro de 4 paredes, mas ela vai proporcionar para a comunidade coisa boa. Ontem nós saímos fazendo evangelismo, e aí a gente percebe, né, em questão, ontem teve bastante pessoas aqui participando conosco do evangelismo, crianças, e depois que tudo aconteceu, né, do culto, eu comecei a fazer pergunta para as crianças, o que vocês... E a gente vê as crianças aqui, meu Deus do céu, a gente fica até de cabelo branco, né? As criançadas aqui correndo para lá e para cá, e a gente pensa que está tudo bagunçado, irmão. E criança atrás dos bonequinhos aqui, eu falei, Jesus vai pisar nas crianças, meu Deus, né? Porque não tem aquela visão, né? Não tem aquela visão mais ampla, e as crianças andando aqui, eu falei, Jesus tem misericórdia, e aí, ou seja, né? Mas tudo correu bem, no finalzinho, deu problema no som, né?
E foi só Jesus na calma. Mas no finalzinho, eu perguntei para as crianças, o que vocês aprenderam? E aí cada um foi falando uma coisa, irmão. Foi falando uma coisa. Nem eu tinha reparado isso. Mas as crianças aprenderam. Que coisa boa, irmão. Então você percebe que o avivamento realmente em comunidade é uma soma, irmão. Então busquemos um avivamento, amém? Busquemos um avivamento, façamos como Josias, que através da vida dele, Israel foi restaurada, a comunhão com Deus, e ali, irmãos, houve um grande avivamento em Israel, irmãos. Que nós possamos remover todos os ídolos, tudo aquilo que não procede de Deus, irmão. Começa a remover, tirar tudo, começa a agir de forma diferente, amém? No seu dia a dia, para que você comece a experimentar esse avivamento de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, amém? Conclusão: o avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo que transforma a vida do crente e da comunidade. Para que isso aconteça, é preciso remover os ídolos e viver uma obediência verdadeira à palavra de Deus. Amém? Que nós possamos ter a Bíblia como regra e prática de fé. Remova do teu coração, da tua vida, tudo aquilo que está impedindo o fluxo de Deus de ser derramado sobre a tua vida, meu querido. Amém? Viva o sobrenatural de Deus. Comece a olhar com os olhos de Deus. Comece a enxergar o reino de Deus de uma outra maneira. Valorize o seu ministério, o seu chamado. Ah, pastor, como se diz, qual que é o meu chamado? Aquilo que arde no teu coração. Talvez existem pessoas, irmão, que o chamado dele é igual, eu já vi alguém falando, sabe, irmão, alguém uma certa vez falou para mim, sabe, irmão, sabe aquele senhorzinho, aquela senhorinha lá? Rapaz, eu fico olhando para eles, mas que persistência que eles têm. Todo dia de culto estão aqui na igreja, firminho. Irmão, sabia que às vezes até a pessoa de idade, a conduta, a perseverança da pessoa, tem pessoas mais novas olhando e vendo isso? É uma coisa extraordinária, irmão. Por isso eu quero dizer para você que você tem um grande valor dentro da obra de Deus. Talvez você não tenha um chamado de estar em cima de um púlpito, ou talvez assim de lecionar, mas você é um exemplo de vida, a qual quando a pessoa, o jovem, ou a irmã, ou o adolescente olha e fala, puxa, a vida é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Então seja isso, tudo que vier de fazer, faça bem feito, faça para a glória de Deus, amém? Então, ou seja, irmãos, dentro dessa aula, o avivamento vai além das nossas emoções, lembre-se disso, amém? O avivamento vai além de uma emoção, de um simples arrepio, vai muito mais que isso, né? O avivamento, ele traz uma verdadeira mudança dentro do nosso coração, ele traz uma verdadeira mudança na igreja. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é obra do Espírito Santo de Deus, não é obra nossa. É Ele quem promove isso em nós, amém? Sobre a igreja. O avivamento remove ídolos de dentro dos nossos corações. Só através do avivamento que nós realmente iremos abandonar e deixar coisas. O avivamento traz uma reforma em nós e nos faz reviver um propósito na igreja. Esse avivamento faz com que nós possamos viver um propósito dentro da igreja. Qual que é o teu propósito? Qual que é o propósito de Deus na tua vida? Você já perguntou para Deus? Já falou para Deus qual é o chamado que Deus tem para você? Fale com Ele, amém? Fale com Ele, pergunte para Ele, e Ele vai te esclarecer, amém? Só que quando Ele mostrar para você, entra pelos princípios, né? Às vezes tem pessoas que têm desejo de pregar a palavra, de ministrar a palavra, mas ele já quer que ser colocado ali para ministrar, mas ele não quer entrar pelo processo do propósito, né? Então, ou seja, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, e precisamos passar pelo processo, amém? E o processo às vezes não é algo que nós queremos passar, nós queremos atropelar o processo, e aí se torna um crente maturo. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que Deus não confia a obra dele em neófitos, né? Novos na fé, pessoas neófitas, novo na fé, inconstante. Então precisa ter um amadurecimento. Que Deus abençoe todos, amém? E que nós possamos buscar esse avivamento
da parte de Deus na nossa vida. Diaconisa Eline, ou a nossa irmã, amém? Vai estar fazendo a leitura do relatório. Relatório geral. Classe de Deões, 35 matriculados, 15 ausentes, 20 presentes, 2 visitas, 22 de assistência, 18 bíblias, 17 revistas, R$111 de oferta. Vamos ler? Áudio. Já está ali, amém? Vamos ler todos juntos lá? No 3. 1, 2, 3. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Aleluia. Joia Celeste. Tem 11 pessoas matriculadas.